Então agora a gente vai prosseguir para uma propriedade extremamente importante da esperança condicional, e ela é muitas vezes chamada de lei da torre, ou a lei da esperança total. E o que ela está dizendo aqui? Ela está basicamente dizendo para a gente que se você quer calcular a esperança do x, ou o valor típico para x, isso vai ser o valor típico da esperança de x dado y. Então lembra que ainda que tenha uma esperança aqui dentro, a esperança de x dado y é uma variável aleatória que depende do y, e daí finalmente a gente vai tirar a esperança dessa variável aleatória. Então olha só, se você tirar o valor esperado, ou se você procurar qual seria o valor típico de x, caso você observasse o y, isso vai dar, isso vai depender do y. Mas se você agora falar, não, eu nem sei o valor do y, qual é o valor esperado, você volta a simplesmente ter o valor típico para x. Então, essa é a propriedade. E ela muitas vezes é útil para a gente simplificar algumas contas. E é importante a gente notar a intuição por trás dela, né? A gente pode provar essa propriedade, ela é relativamente simples de ser provada. Vamos tentar fazer isso então na lousa. Vamos lá. A gente está calculando aqui a esperança da esperança de x dado y. Eu acho que essa demonstração é legal de ver porque ela também ajuda a gente a entender por que essa propriedade vale. A gente pode substituir a esperança de dentro pela definição que a gente viu em aula. Então isso aqui vai ser a integral de x f de x dado y dx. E nota que isso aqui é uma função de y. E a gente está tirando a esperança de uma função de y. Então, pela lei do estatístico inconsciente, isso aqui vai ser a integral. Então, a gente pode chamar isso aqui a gente pode chamar de g de y. E a gente está tomando, isso aqui é igual à esperança de g de y. Então, pela lei do estatístico inconsciente, isso aqui vai dar a integral de g de yzinho, f de yzinho, dy. E agora a gente pode trocar o g de volta pela integral lá de cima para a gente enxergar o que está acontecendo. Então isso aqui vai ser a integral de... vamos substituir o g de y. O g de y é a integral de x f de x dado y dx. E daí a gente tem aqui o f de y dy. A gente pode passar o f de y para dentro aqui. Isso aqui vai dar a integral da integral de x f de x dado y f de y dx dy. E a multiplicação de f de y vezes f de x dado y, isso vai dar f de x e y. Então aqui a gente vai obter, isso aqui vai dar integral da integral de x f de x e y dx dy. E agora a gente pode fazer uma troca da ordem da integral. Isso aqui vai dar integral da integral x f de xy dy dx. E agora anota que o que depende só de x é uma constante que sai fora. Então isso aqui vai dar integral em x, integral de f de xy dy dx. E aqui a gente está simplesmente aplicando a lei da probabilidade total. Então a gente vai obter simplesmente f de x. Então isso aqui vai dar integral de x, f de x dx, que é simplesmente a esperança em x. Né? Então,
Uma outra maneira de a gente entender o que está acontecendo aqui na lei da esperança total, ou na lei da torre, é como se a gente tivesse o nosso espaço amostral aqui, né? E o y divide ele em pedaços. E digamos que cada pontinho aqui, então aqui, digamos, a gente tem o y igual a 0, nessa faixa aqui a gente tem y igual a 1, e aqui a gente tem y igual a 2, alguma coisa assim. E aqui são os possíveis pontos do x. Vou colocar bolinhas aqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, a esperança do x dado que o y é igual a 0, é como se a gente fosse calcular, digamos, o centro de massa desses pontinhos aqui, que dá alguma coisa aqui, né? E a gente está restrito a só essa região aqui. Se a gente falar que a gente está no y igual a 1, então é o centro de massa desses pontinhos aqui que dá alguma coisa aqui. E daí se a gente falar que o... Eu não lembro mais qual valor eu falei aqui, digamos que esse valor aqui nesse triângulo de baixo a gente tem y igual a 2, então a gente faria o centro de massa desses pontinhos aqui. Então, a esperança de x dado y vai assumir, se y igual a 0 vai assumir o ponto em vermelho, se y igual a 1 vai assumir o ponto em amarelo, e se y igual a 2 vai assumir o ponto em verde aqui. E aí, então a gente tem essa variável aleatória que assume esses três valores. E tem uma propriedade do centro de massa, que se a gente tomar o centro de massa desses centros de massa médios aqui que a gente obteve, é a mesma coisa do que a gente simplesmente pegasse todos os pontos no retângulo original e tirasse diretamente o centro de massa deles, né? Então, se a gente tirar o centro de massa desses pontos aqui, vai dar alguma coisa aqui no meio, que é a mesma coisa do que vai acontecer se a gente tomar o centro de massa desses três pontos coloridos aqui. Então, a lei da esperança total está nos dizendo isso. Se a gente iterar as esperanças dessa forma, né, a gente tirar a média das médias, é a mesma coisa do que a gente simplesmente tomar a média dos pontos originais. Então, uma coisa que a gente poderia fazer só para treinar é, digamos que a gente tem que x, opa, vou trocar de cor aqui, x dado y é igual a y, vamos dizer que isso é uma Bernoulli y. E y vamos dizer que é uma beta AB. Então a gente poderia aqui querer, por exemplo, calcular a esperança de x, e nota que para calcular a esperança de x, o que a gente precisa fazer? A gente teria que achar a densidade marginal do x, que nesse problema pode ser um pouco difícil. Então, ao invés de fazer isso, a gente pode começar usando a lei da esperança total para trazer o y para dentro da nossa conversa. Então, a gente viu que, dado o y, o x é uma Bernoulli y. Então, a esperança de uma Bernoulli y é y. Então, aqui a gente vai obter que isso aqui vai dar a esperança do y. E daí só sobrou, então a gente está tomando a esperança de uma beta, e a gente viu em probabilidade 1 que a esperança dessa beta vai dar A sobre A mais B. E daí vocês poderiam tentar, se vocês quisessem, aqui a gente resolveu rapidamente dessa forma, vocês poderiam tentar fazer pela definição, que isso aqui é integral de f de x dx, e daí vocês veriam que isso vai dar muito mais trabalho. Então é por isso que é tão importante essa lei da esperança condicional. Ou melhor, a lei da esperança total. Então no próximo vídeo a gente vai ver mais algumas propriedades da esperança condicional.